Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Você com certeza já ouviu falar do dia em que ele orou. E o fogo desceu do céu, não é mesmo? Mas e os outros milagres? Você sabia que ele multiplicou comida, ressuscitou um menino e até andou por desertos sem passar fome nem sede? A maioria das pessoas conhece só a parte mais famosa da história. Mas Elias viveu 7 milagres impressionantes. E o último? O último esconde algo misterioso. Um sinal profundo que pode mudar completamente a forma como você entende a fé. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Para entender melhor esses milagres, é importante lembrar quem foi Elias. Ele foi um dos maiores profetas da Bíblia, levantado por Deus em um tempo de grande crise espiritual em Israel. O rei Acabe e a rainha Jezabel lideravam o povo para longe do Senhor, promovendo idolatria, corrupção e perseguição contra os profetas. Nesse cenário, Elias surge com coragem, trazendo uma mensagem de confronto e arrependimento. Deus o usou para sinais grandiosos e para momentos de extrema sensibilidade espiritual. Mas além dos milagres grandes e impressionantes, Elias também passou por sinais mais simples e silenciosos, que mostram como Deus cuida da gente todos os dias, com muito amor e fidelidade. E é justamente esses milagres, muitas vezes ignorados, que vamos explorar agora, um por um. O primeiro milagre aconteceu durante um período de seca severa e longa, que assolava toda a região de Israel. Deus deu uma missão muito especial ao profeta Elias. Ele foi enviado até uma viúva que vivia na cidade de Sarepta, conhecida por sua pobreza e dificuldades. Essa mulher tinha em sua casa apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar apenas uma última refeição para ela e seu filho, pois estavam à beira da fome e da morte. Apesar dessa situação tão delicada, Elias, guiado pela voz de Deus, fez um pedido surpreendente. Ele pediu que a mulher fizesse primeiro um pão para ele, confiando que Deus garantiria o sustento necessário para aquela família. Mesmo diante da escassez e do medo natural de ficar sem o pouco que tinha, a viúva tomou uma atitude de fé impressionante e obediente. Ela decidiu confiar na palavra do profeta e atendeu ao seu pedido. A promessa que Elias trouxe foi clara e poderosa. A farinha e o azeite não iriam acabar enquanto durasse a seca. E o milagre começou a acontecer de forma silenciosa, quase invisível aos olhos do mundo, mas extraordinária para aqueles que creem. Dia após dia, a farinha não diminuía e o azeite não secava, garantindo alimento para a mulher, seu filho e o profeta. Foi um cuidado constante de Deus, que não mudava por conta das dificuldades ao redor, mas acontecia porque Ele é fiel e cumpre suas promessas. Esse milagre nos mostra algo muito importante. O Senhor não age apenas com feitos grandiosos e espetaculares que chamam a atenção de todos. Ele também trabalha no detalhe, no cuidado diário e silencioso, especialmente nos momentos em que tudo parece estar acabando, quando a esperança parece perdida e o desânimo quer tomar conta. Deus é fiel para suprir, não apenas em abundância, mas o suficiente para sustentar, fortalecer e renovar a vida daqueles que confiam na sua palavra. Esse episódio nos ensina a valorizar e reconhecer as pequenas bênçãos diárias que, juntas, formam um grande milagre de provisão e amor. O segundo milagre aconteceu pouco tempo depois. Elias ainda estava hospedado na casa daquela mesma viúva. Ele foi confrontado com um desafio que parecia impossível de superar. O filho da mulher, seu único filho, adoeceu gravemente e, infelizmente, veio a falecer. A tristeza e o desespero tomaram conta do coração daquela mãe, que em sua dor
voltou-se para Elias em busca de uma resposta, questionando sobre o que estava acontecendo e por que o sofrimento havia chegado até ali. Elias, com o coração sensível diante daquela situação, agiu com profunda compaixão e fé. Ele levou o menino para o quarto, um espaço reservado e silencioso, e ali deitou-se sobre o corpo do menino, não uma, nem duas, mas 3 vezes, enquanto clamava a Deus com toda a sua força e fervor, pedindo que a vida voltasse àquela criança. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu aquela oração fervorosa e respondeu. De maneira sobrenatural, o menino foi ressuscitado, trazendo de volta à vida o que parecia perdido para sempre. Esse milagre não impressiona apenas pelo ato em si, mas principalmente pela demonstração do poder divino que responde à oração sincera e insistente daqueles que creem. Elias não se deixou abater pela aparente derrota da morte, ele não se entregou ao desânimo. Pelo contrário, ele intercedeu com uma fé inabalável e confiança plena no poder de Deus. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Mesmo quando enfrentamos as situações mais difíceis, quando tudo ao nosso redor parece perdido, ainda temos a possibilidade de clamar, de buscar e de confiar no Deus que tem poder para restaurar, para renovar e para trazer vida onde parecia não haver mais esperança. Essa é uma mensagem que fortalece nossa fé e nos encoraja a não desistir jamais. O terceiro milagre foi uma profecia forte e única. Antes mesmo de Elias realizar aqueles milagres que já mencionamos, ele havia experimentado um momento de autoridade profética extraordinária que marcou profundamente a história de Israel. Elias se apresentou diante do rei Acabe com uma palavra firme e determinada, declarando que não cairia uma gota de chuva sobre a terra de Israel, a não ser pela sua palavra. Essa profecia resultou numa seca rigorosa que durou 3 anos e meio, trazendo um grande sofrimento não apenas para o povo comum, mas também para os governantes e para toda a nação. Porém, é importante entender que o propósito desse juízo não era simplesmente punir, mas sobretudo chamar o povo ao arrependimento, para que eles voltassem seus corações para Deus. Esse milagre, diferente dos outros, foi um milagre de interrupção, onde Deus, por meio da obediência e da autoridade dada a Elias, paralisou o ciclo natural das chuvas e da fertilidade da terra. Essa intervenção divina tinha a intenção clara de despertar uma nação espiritualmente adormecida e distante, mostrando que mesmo aquilo que parece ser ausência, a falta de chuva, pode ser uma poderosa forma de Deus chamar a atenção do seu povo. Esse evento nos lembra que Deus não age apenas através de manifestações evidentes e espetaculares, mas também pode usar o silêncio, a demora nas respostas e até o sofrimento como uma forma de nos chamar de volta para perto dele. O silêncio de Deus não é vazio, é uma forma profunda de comunicação que nos convida à reflexão, à mudança e ao reencontro com sua presença. O quarto milagre, o mais famoso e marcante da vida de Elias, o desafio no Monte Carmelo. Esse episódio é conhecido por muitos, mas seu significado vai muito além do espetáculo do fogo que desceu do céu. Elias propôs um confronto direto e decisivo entre o Deus verdadeiro de Israel e os falsos deuses adorados pelo povo, especialmente Baal. Para isso, 2 altares foram preparados lado a lado, e em cada um foi colocado um sacrifício. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, gritando e dançando freneticamente, tentando provocar uma resposta do seu Deus, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto e o povo começava a duvidar daquela falsa adoração. Então, chegou a vez de Elias. Ele não precisou de gritos ou demonstrações extravagantes.
Com uma oração simples, direta e cheia de fé, Elias clamou a Deus, e o fogo do céu desceu imediatamente, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água que tinha sido colocada ao redor do altar. Esse milagre não foi apenas um sinal poderoso, mas um ponto de virada para toda a nação. O povo caiu com o rosto no chão e proclamou com convicção: só o Senhor é Deus. Mais do que um espetáculo visual, esse momento revelou a profunda diferença entre uma religiosidade vazia, cheia de rituais sem sentido, e a fé verdadeira, que se manifesta na sinceridade do coração e na confiança total em Deus. Elias mostrou que Deus responde de forma clara e poderosa quando nos colocamos diante dele com humildade e sinceridade. Essa história nos traz uma lição valiosa sobre coragem espiritual e fé ativa, que nos desafia a confrontar tudo que é falso e vazio à nossa volta, buscando sempre a verdade que liberta. O quinto milagre aconteceu depois da vitória no Monte Carmelo. Elias não descansou. Ele subiu até o topo do monte e, com o rosto entre os joelhos, começou a orar intensamente. Mesmo sem nenhum sinal aparente no céu, ele não perdeu a fé e continuou orando. Uma vez, 2 vezes, 7 vezes. Durante esse tempo, nada parecia acontecer. O céu continuava limpo e sem nuvens. Mas Elias sabia que a resposta viria. Foi somente após a 7ª oração que um servo do profeta avistou algo muito pequeno, quase imperceptível, uma nuvem do tamanho da mão de um homem surgindo no horizonte. Para Elias, aquele pequeno sinal era a confirmação de que a mudança estava prestes a acontecer. Pouco tempo depois, o céu escureceu completamente e uma chuva forte e abundante começou a cair sobre a terra, encerrando a seca que durava anos. Esse milagre nos traz um ensinamento profundo. Nem sempre a resposta às nossas orações vem imediatamente. Nem sempre o sinal que transforma nossa história é grande e evidente. Muitas vezes, as maiores mudanças começam a partir de pequenos detalhes, quase invisíveis aos olhos. E é exatamente a fé perseverante que nos mantém firmes, orando e confiando, mesmo quando tudo ao redor parece indicar que nada vai mudar. Elias nos mostra que insistir e não desanimar diante do silêncio ou da demora é fundamental para ver o agir de Deus acontecer em nossas vidas. O 6º milagre é, sem dúvida, um dos mais curiosos e pouco comentados na história de Elias, mas cheio de significado para quem observa com atenção. Depois de orar incessantemente pela chuva, Elias partiu em uma corrida para a cidade de Jezreel, determinado a chegar antes da carruagem do rei Acabe. A Bíblia relata que, naquele momento, o poder do Senhor veio sobre ele de forma extraordinária, e Elias correu tão rápido que superou os cavalos da carruagem real. Essa cena revela que Deus não age apenas por meio de manifestações visíveis e grandiosas, mas também da força física, disposição e energia sobrenatural para aqueles que estão cumprindo a missão que Ele lhes confiou. Talvez você já tenha vivido experiências parecidas em que, mesmo cansado e exausto, sentiu uma força interior que parecia ir além dos seus limites naturais. Momentos em que, contra todas as expectativas, você conseguiu continuar firme, avançar e cumprir o que precisava ser feito. Isso, sem dúvida, é um milagre. O Espírito de Deus capacita e fortalece aqueles que andam na obediência, renovando suas forças para que possam cumprir o propósito divino. Esse milagre, embora menos conhecido, é um lembrete importante de que Deus cuida até do ritmo da nossa caminhada, sustentando-nos física, emocional e espiritualmente em cada passo que damos. Muitas vezes, os detalhes que parecem pequenos ou até invisíveis para os outros são, na verdade, grandes sinais da presença e do cuidado de Deus em nossas vidas. Chegamos ao 7º milagre, o mais sutil e talvez o mais profundo de todos os que Elias viveu.
Depois da grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias se viu em uma situação muito difícil. Jezabel, a rainha poderosa e implacável, ameaçava sua vida, e o profeta, tomado pelo medo, fugiu para se esconder. Ele entrou numa crise profunda, sentiu-se só, derrotado e sem forças, a ponto de desejar a morte. Foi nesse momento de fragilidade que Deus o conduziu até o Monte Horebe, um lugar de encontro e revelação. Elias esperava que Deus se manifestasse de maneira grandiosa, como em um terremoto, um vento furioso ou um fogo que abalasse tudo ao redor. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, Deus veio numa brisa suave, num sussurro delicado, quase imperceptível. E foi nesse silêncio, nessa calma profunda, que Elias ouviu a voz de Deus. Esse milagre é uma lição poderosa. Deus não está limitado aos barulhos, às manifestações espetaculares ou aos grandes sinais. Muitas vezes, Ele escolhe falar quando tudo está quieto, quando o coração está calmo e atento. Para ouvir essa voz, é preciso silenciar por dentro, abrir espaço para a paz e o descanso. Muitas pessoas vivem buscando sinais externos, milagres grandiosos, mas se esquecem que Deus também fala no íntimo, na serenidade do espírito. Esse momento revela que, além de operar milagres visíveis, Deus cuida profundamente das emoções, do coração e do espírito daqueles que o servem fielmente. Ele nos ensina que mesmo nos momentos de silêncio e aparente inação, sua presença está presente, confortando, renovando e preparando para o que ainda está por vir. Esse milagre silencioso é uma verdadeira demonstração do cuidado amoroso de Deus para com seus filhos. Elias não foi um profeta marcado apenas pelo milagre mais conhecido do fogo que desceu do céu. A vida dele foi repleta de intervenções divinas de diferentes formas, algumas grandiosas e visíveis, outras silenciosas e discretas, mas todas com um propósito muito claro: revelar que Deus age de maneiras variadas e contínuas na vida daqueles que o servem com fidelidade. Ele é o Deus que provê no momento da falta, que ressuscita quando a morte parece ter vencido, que dá força quando as energias faltam, que responde quando ninguém mais consegue ouvir ou agir, e, acima de tudo, que fala quando o coração está aberto e disposto a escutá-lo. Esses milagres na vida de Elias não são apenas histórias antigas, distantes no tempo. Eles são lembretes vivos e atuais de que Deus continua operando hoje, aqui e agora, na vida de todo aquele que confia e caminha ao seu lado, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, confusas ou desanimadoras. Deus permanece presente, atuante e poderoso, e sua fidelidade permanece constante, oferecendo cuidado, força e direção a cada passo da nossa jornada. Essa é a mensagem que queremos guardar no coração e levar para a vida diária. Deus está conosco, agindo em todas as situações, grandes ou pequenas, para o nosso bem e para a glória do seu nome. Agora, eu quero te fazer um convite especial para refletir qual desses milagres falou mais forte ao seu coração hoje. Qual deles você sente que se conecta com a sua própria realidade, com as suas lutas e desafios? Compartilhe aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber como essa mensagem tocou a sua vida. E se esse vídeo trouxe alguma palavra de esperança, de força ou de fé para você, não deixe de curtir, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E, claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando estudos bíblicos simples, profundos e cheios de vida. Nunca se esqueça, Deus não precisa seguir fórmulas ou repetir milagres de um jeito só para mostrar o seu poder. Ele age de formas diversas e contínuas, às vezes com trovões que impressionam a todos, e outras vezes em um silêncio tão suave que só quem está atento consegue ouvir. Acredite, Deus está sempre fazendo milagres na sua vida, mesmo quando você não percebe.
Muito obrigado por estar aqui comigo nessa jornada de fé e crescimento.